acompanhando amanhã de terça-feira do Grêmio, porque o time está treinando e tem pela frente o Godoy Cruz, né, Wagner? Bom dia, companheiro. Tudo bem, Lívia? Bom dia a todos aí no estúdio. É verdade, quarta-feira às 19h15 aqui na Arena, o Grêmio enfrenta o Godoy Cruz. Jogo de ida, o Grêmio venceu por 1-0 e joga por qualquer empate nesta quarta-feira para chegar às quartas de final da Copa Libertadores da América. Eu estou aqui no CT, Presidente Luiz Carvalho. Ali atrás a gente tem a Arena do Grêmio, né? Palco do jogo desta quarta-feira. O treino neste momento com portões fechados aqui. Começou 9h30 da manhã, mas o Renato sempre, em véspera de jogo, ele passa um vídeo do adversário para os jogadores. Então, passou o vídeo, fez um trabalho de movimentação, ou está fazendo um trabalho de movimentação com os atletas, né? Aquele tradicional trabalho de véspera de jogo. O Renato curte o 2 toques, o rachão, mas como está chovendo, com todo cuidado para não perder nenhum jogador para esse jogo de quarta-feira. O que a gente tem de informação do treino de ontem, que foi com portões abertos aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, é de que o Renato ele tem praticamente todo o elenco à sua disposição. Todos os jogadores considerados titulares estão à disposição do Renato. Apenas o lateral direito Edilson, que não participou do treino de ontem. Ele está em fase final de recuperação de uma lesão que ele teve, mas a assessoria de imprensa, eu conversei com o João Paulo Fontoura, que é o assessor de imprensa do Grêmio, ele disse que, olha, não tem informação sobre lesão do lateral direito Edilson. A lista ainda não saiu, então a gente cogita aí a possibilidade do Edilson também ficar à disposição do Renato para este jogo contra o Godoy Cruz. De qualquer forma, se o Renato não puder contar com o Edilson, tem o Léo Moura, que voltou em altíssimo nível, jogando muito bem, e é um jogador que tem feito uma concorrência muito interessante na lateral direita com o Edilson. Não dá pra gente dizer que o time está definido, porque tem muita gente pedindo passagem nesse time do Renato, atuando em alto nível, e no meio de campo principalmente a concorrência está muito forte também. Vou citar um exemplo. Para as primeiras funções do meio de campo, né? O Renato joga num 4-2-3-1. Os dois volantes, Michel e Arthur, que foram titulares nos últimos jogos, eles estão jogando muito bem. E o Michael, que é o capitão do time, que sofreu um pouco no primeiro semestre com algumas lesões, está retornando também com muita qualidade. Só que só tem vaga para 2 nessas primeiras funções do meio de campo. E o Lucas Barrios, que é o homem da referência, que ficou de fora também, se recuperando de uma lesão nos últimos jogos, ele treinou ontem e também se coloca à disposição do Renato. Por que eu falei do Lucas Barrios? Porque o Renato pode optar por jogar com os 3 jogadores no setor de meio de campo, o Michel, o Arthur e o Michael, e aí ele liberaria o Luan para fazer a frente, para ser o jogador mais próximo do gol adversário, segurando um pouco o Lucas Barrios no banco de reservas, o Barrios que também tem uma temporada muito grande, muito boa. Então, neste momento a gente coloca como dúvida o Michael ou o Lucas Barrios para começar o jogo contra o Godoy Cruz. Claro que o Renato já tem a estratégia montada, já tem aqueles jogadores, os 11 titulares na sua cabeça, mas a gente vai ficar sabendo somente 45 minutos antes da bola rolar. E ainda tem a questão Luan. Será que o Luan vai para o futebol da Rússia? Por enquanto, o presidente Romildo Bolzan Júnior não se manifestou em relação à proposta oficial que o Grêmio está aguardando ainda para esta semana sobre o Luan. Legal. Wagner Martins, a gente vê que, olha, a chuva apertou aí em Porto Alegre. Drenagem da arena não chega a preocupar, né? Uma drenagem moderna, eficiente, mas é um clima que fica bem a cara de Libertadores, hein, Wagner? A previsão é essa daí, inclusive para amanhã. Hoje choveu muito, especialmente no início do dia aqui em Porto Alegre. Agora o céu ficou encoberto, mas a chuva é fraca neste momento aqui na capital gaúcha. A previsão do tempo é de que tenhamos sol durante a quarta-feira. De qualquer forma, como você falou, a Arena do Grêmio ela tem uma boa drenagem e não vai ser nenhum tipo de problema para o bom desenrolar da partida. Só para a gente fechar em relação ao Luan, a informação que é passada inclusive pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, de que há uma conversa entre o Grêmio e o Spartak Moscou, só que num primeiro momento, e isso quem colocou foi o presidente gremista, num primeiro momento aquilo que o Spartak prometeu como proposta oficial não agradou ao Grêmio. O Grêmio conversou, colocou o que pensa, né, em relação ao jogador, ao Luan,
tem o interesse em permanecer com esse jogador até o final desta temporada, no mínimo. E se o Spartak Moscou chegar àquilo que o Grêmio pensa, disse Romildo Bolzan Júnior, aí sim pode acontecer a negociação. O que eu tenho de informação, Calheiros? A proposta que vai chegar para o presidente Romildo Bolzan Júnior, a proposta com papel timbrado do Spartak Moscou, ela chega muito perto dos 24 milhões de euros. O presidente Romildo Bolzan Júnior já disse em outras entrevistas que gostaria de ter pelo Luan 25 milhões de euros, então chega bem perto daquilo que o Grêmio também imagina como quantia que vale o Luan neste momento aqui no Grêmio. O Grêmio detém 70% do passe do jogador e nos bastidores, né, os dirigentes admitem a possibilidade de perder este atleta para o futebol europeu. Resta saber se o Luan vai aceitar, se ele acha que é este o momento de sair, se o clube é este mesmo que ele pretende para ter a abertura no futebol europeu, né? O Spartak Moscou, que conta com o Fernando, volante formado aqui na base do Grêmio, e também com o Luiz Adriano, que é formado no Internacional. Então, a definição deve acontecer aí nas próximas semanas, com o Luan indo ou não para o Spartak Moscou, mas a proposta oficial vai chegar, Calheiros. Olha, ô Wagner, eu assumo que até me surpreende a permanência até hoje do Luan no Grêmio, já que ele veio avassalador nessa temporada de 2017. Também, né? Principalmente por conta da Olimpíada, o que ele vem fazendo do Grêmio. Agora, vale lembrar que na quinta-feira tem convocação da seleção brasileira. O técnico Tite, que na última convocação citou muito o nome do Luan, o arrependimento, né, aquela preocupação que é muito distante uma convocação para os jogos. O Luan pode aparecer nessa lista de quinta-feira, quem sabe o nome pintando. O Grêmio e o Luan não resolvam mudar esse raciocínio, esse pensamento, e o menino continua em Porto Alegre. Agora, Wagner Martins, o nosso companheiro aqui, ele não quis assumir não, mas ele te chamou de repórter Nutella, tá? Que repórter raiz, o repórter raiz pega chuva. Ele falou que você é o repórter Nutella. E gostaríamos de falar também sobre a disputa do gol, viu? O torcedor do Grêmio está perguntando. Ele vai achar que sou eu. Ele vai achar mas ele sabe que é você, Calheiros. Eu faço ele sabe que é você. Não me coloque nessa, Vaguinha. O Wagner vai falar sobre o repórter Nutella e Raiz e sobre Paulo Vitor e Groi também, essa disputa no gol do Grêmio. Eu sei que foi o Luciano Calheiros, claro. Eu tenho certeza absoluta disso, Felipe Facincani, pode ficar tranquilo. Olha aqui, ó, sobre Paulo Vitor e Marcelo, o Renato já adiantou na entrevista coletiva que o Marcelo continua no gol gremista, será o titular contra o Godoy Cruz, apesar da excelente estreia que teve o Paulo Vitor. Aliás, em relação a isso, né, eu tenho informação de que o presidente Romildo Bolzan Júnior, quando foi contratar o Paulo Vitor, ele chamou o goleiro Marcelo Groi para uma conversa e disse o seguinte: a gente está trazendo o Paulo Vitor para ele ser um reserva, para não ter uma diferença tão grande entre o Marcelo, você, Marcelo, e o reserva. Então, a gente precisa de um goleiro mais experiente para a sequência da Libertadores da América, principalmente, e é por isso que a gente está trazendo o Paulo Vitor. Mas, neste momento, o Marcelo tem a total confiança do Renato e segue no gol titular. Acompanho muito aqui os bastidores da torcida do Grêmio, né? Há uma certa rejeição, ou pelo menos havia uma certa rejeição em relação ao Marcelo Groi, especialmente durante esse ano. O Marcelo tem uma dificuldade para sair do gol e tal, mas as boas atuações do Marcelo depois dessa cobrança feita pela torcida reduziram bastante essa chiadeira, entre aspas, em relação ao goleiro titular do Grêmio. Paulo Vitor tá aí, é um bom goleiro também, mas o Marcelo continua como titular absoluto do gol gremista. Valeu, legal. Wagner Martins vai pegar agora uma chuva, vai molhar os pés um pouquinho. Ô Wagner, aliás, para eu me despedir de você, eu estava vendo esses dias na internet um vídeo bem bacana, rapaz. Um torcedor que tem tudo do Grêmio, né? É relógio, roupa de cama, cama. Rapaz, tem cada maluco, hein, Wagner? É verdade, tem isso sim. São mais de 1000 itens do Grêmio, esse torcedor que mora aqui em Porto Alegre. Realmente é um negócio realmente que chama a atenção, Calheiros. Legal, valeu. Wagner Martins, que volta a qualquer momento na nossa programação, trazendo outras do Grêmio que vai pegar o Godoy Cruz pela Libertadores. Agora, a gente vai tocando a bola aqui no Bom Dia Foda. Vamos tocar com o Facincani e pensar no futuro do Grêmio, Facincani, sem o Luan. Você acha que é o momento certo para o Luan sair? É o time certo para o atleta continuar dando sequência na temporada? Bom, para o Grêmio é a proposta correta.
porque o Grêmio pensa nisso aqui, né? Então, se o Grêmio pensar com o dinheiro, 24 milhões de euros para quem quer 25, obviamente que isso facilmente se ajeita, é a proposta ideal, portanto o Grêmio bate o martelo. A questão é, até que ponto que nesse momento o dinheiro é mais importante que o projeto, né? Faltam pouco menos aí de 6 meses para o ano terminar. O Grêmio tem uma Libertadores muito bem encaminhada pela frente. Para mim está nas quartas de final, para mim não perde a classificação para o Godoy Cruz. É um dos favoritos à conquista. Tem no Luan um grande referencial de equipe e o Renato sabe disso. O próprio Renato, há algumas semanas, já havia declarado que seria muito complicado segurar o Luan, que ele mesmo já tem trabalhado em outras alternativas no elenco, mas ele sabe do tamanho da importância do Luan, que se depender do Renato, ele pelo menos segura o jogador até o final do ano. Eu acredito que o Luan não se desvaloriza até dezembro, muito pelo contrário. Ele vai ter ainda mais tempo para jogar mais bola. E outra coisa, não só ser vendido por mais, como obviamente aí vai do empresário dele se mexer, porque a gente sabe como é que funciona no futebol. Um bom empresário consegue uma boa estrutura, uma boa equipe, até uma boa proposta. Não é a primeira que chega, né? Tem muitos exemplos de jogadores que são infinitamente inferiores ao Luan que jogam em grandes clubes, né? E que foram contratados por grandes clubes. Eu enxergo hoje o potencial do Luan no mínimo, para jogar no Atlético de Madrid. No mínimo. Falaram assim, um clube... Ah, tô contigo. No mínimo. Hoje, o Luan é 100 vezes mais jogador que o tal do Fernando Torres. 100 vezes mais jogador que o tal do Fernando Torres. Você falou no Luan no Liverpool, inclusive. Não. No início da temporada. O Luan né? é mais jogador que o Firmino. Daqueles que estão na seleção, o Luan é mais jogador que o Diego Souza. Ou seja, para mim ele é um reserva ideal e imediato para o Gabriel Jesus. Pelas características. O Luan, por exemplo, faz algo que nem o Gabriel faz. Porque o Luan vem buscar o jogo para ser quase que um armador. O Gabriel é mais um centroavante móvel, né? Lógico, tem uma habilidade fantástica, é um craque de bola, mas em questão de característica tática, né, o Luan tem um pouco mais de recurso até que o Gabriel. Ou seja, é um jogador hoje completo. Para mim, do futebol brasileiro, é o que mais se aproxima hoje daquilo que eu enxergo de um atleta ideal. Portanto, se o Grêmio vendê-lo ao Spartak e o Luan aceitar uma proposta no Spartak Moscou, vai ser uma precipitação dos dois lados. De interromper um projeto gigantesco com um cara que tem potencial para decidir a Libertadores e o próprio Luan jogar no futebol que não é a altura daquilo que ele merece. Aí você citou aí o Gabriel Jesus, que teve uma oferta enorme quando o City veio buscá-lo no Brasil, mas que ficou até o final do ano, conquistou o título com o Palmeiras, saiu ainda mais ídolo do time, para depois focar no Manchester City. E não adianta o Luan fazer essa temporada e finalizar 2017 sem um título no Grêmio. O Grêmio fracassou, inclusive, no campeonato estadual, né? A gente lembra que na temporada passada o Luan foi muito importante na conquista da Copa do Brasil. Sim. Tirando, inclusive, o Grêmio aí de uma fila de 15 anos. Mas, realmente, ele vai muito bem esse ano, mas tá faltando uma taça no armário. E o Grêmio muito perto de colocar uma taça no armário, seja na Libertadores, seja na Copa do Brasil, ou por que não, né? Claro, o Corinthians não deixa a gente imaginar outra coisa, mas o Grêmio tá no páreo, tá na disputa, tá sonhando ainda com o título no Brasileirão. Mas essa semana só se fala nela, né? Opa, só se fala Natal da Libertadores, gente. Hoje tem jogão pela Conmebol Libertadores.